Olá, bem-vindos ao Cinemark, e o programa de hoje é especial. Temos aqui com a gente a presença do cineasta Ali Muritiba, que essa semana lançou o seu primeiro longa-metragem, Para Minha Amada Morta. Tudo bom, Ali? Bem-vindo ao Cinemark. Tudo bom, Marden? Obrigado pelo convite, obrigado por me convidar para falar do filme, para falar contigo. Então, antes de começarmos a conversar sobre o Para Minha Amada Morta especificamente, quero relembrar algumas passagens da tua própria vida que daria um belo filme, se a gente pensar friamente. É uma história doida. Você é do interior da Bahia, de uma pequena cidade do interior da Bahia. Isso. Até onde eu pude apurar, o teu contato com o cinema quando era criança e adolescente se limitava a ver alguns filmes em cinemas poeiras montados em circo, o que de uma certa forma remete até aos primórdios do cinema. Exatamente. E... enfim, cidadezinha até hoje não tem cinema, uma cidade no sertão baiano chamada Mairi, onde as possibilidades que um garoto tinha de ter contato com o cinema eram, na época, a televisão. Aí a gente tem uma sátira na minha região que diz todo mundo lá é flamenguista, e todo mundo lá é flamenguista porque... Mas por quê? A única emissora de televisão que pegava a época lá, sei lá, durante a minha infância, era a Rede Globo do Rio de Janeiro. E era a época em que o Flamengo tinha Zico, tinha Leandro, tinha Mozart, então assim, a gente via muita televisão. Portanto, os únicos filmes que eu via eram os filmes da TV. E aí a minha casa ficava do lado de um terreno, que era o terreno onde se montavam parques, circos e os cinemas itinerantes que lá pelo sertão passavam e tal. Então, meu primeiro contato com o cinema se deu por baixo das lonas, naquelas arquibancadas de madeira, vendo filmes do Bruce Lee ou alguns filmes westerns, espaguete, e eventualmente alguns filmes pornográficos, quando eu conseguia burlar a segurança. E aí, com 17 anos, você se muda para São Paulo. Exato. Vou para São Paulo, como boa parte dos retirantes nordestinos, fui fazer uma escala em São Paulo para tentar a vida, trabalhar e tal. E só em São Paulo é que eu fui pela primeira vez numa sala de cinema formalmente constituída. Foi num shopping center que fica... O que já foge até o padrão de uma sala convencional de cinema. Completamente. Foi numa sala de cinema num shopping na Barra Funda. E eu fui ver um filme, um blockbuster, era Jurassic Park. Pra mim foi incrível, fascinante, assim. Imagina um garoto que nunca tinha entrado numa sala de cinema, de repente vai ver um filme daquele com toda aquela tecnologia que à época era super revolucionária, com dinossauros e tal. Eu falo até da experiência da própria sala em si, né? Sim, o som. O som, a imersão. A experiência sonora é muito diferente da experiência que eu tinha vivido numa lona de circo, porque, enfim, o som é precário, as projeções eram em películas completamente riscadas, era tudo muito diferente. Então, mas ainda aí o cinema não fazia parte da tua vida. Não, eu li que você se formou em História, trabalhou como bilheteiro do metrô. Como é que foi esse período da tua vida? Enfim, como te disse, fui para lá tentar a vida, fui para lá para estudar, mas um garoto de origem humilde, como era o meu caso, era preciso trabalhar para poder só então tentar um curso universitário. E aí primeiro eu trabalhei numa farmácia como operador de caixa de uma farmácia, e nesse meio tempo abriu o concurso público para a CPTM, que é a companhia de trem lá de São Paulo. E aí eu fui trabalhar na CPTM. E só então consegui ter tempo e grana para estudar. Prestei vestibular, fui estudar na USP. E aí levava essa vida de quem trabalhava de manhã muito cedo, das 6 da manhã até as 2 da tarde, depois ia para a faculdade. E aí me mudei para a cidade universitária. Fui morar na cidade universitária, lá no CRUSP, que é a residência dos estudantes de baixa renda e tal. E lá no CRUSP, muito perto do bloco em que eu morava, tem o Sinusp. E aí eu comecei, enfim, a frequentar um cinema de maneira bastante assídua, porque o Sinusp era gratuito para os estudantes, e aí, enfim, sem grandes opções de entretenimento, ia para o Sinusp com muita frequência. Mas ainda assim, era só um espectador, assim, não tinha nem muita paciência para ficar vendo o debate. O Sinus promovia muitos debates, tinha toda a atividade cineclubista. Confesso que eu ia ver os filmes e, sei lá... Que tipo de programação passava lá nesse cinema, assim? Eram mostras, ciclos? O Sinusp faz ainda, né, muitos ciclos, muitas mostras. Eu tive meu primeiro contato com a cinematografia de boa parte do mundo, que não a cinematografia norte-americana, lá no Sinusp. Então, sei lá,
Me lembro muito bem que o primeiro filme do Koreeda Hirokazu, que hoje é um diretor que eu admiro, que eu curto muito, que acabou de lançar um filme novo, eu vi no Sinusp, que, que era o Ninguém Pode Saber, que era um filme que me Um filme que eu gosto me muito, tocou filme tocante. profundamente. É, o primeiro filme do Park Chan-wook também eu vi lá no Sinusp. Todo o meu contato com as cinematografias diferentes aconteceram lá. O Zona de Segurança. Sim, o Zona de Segurança, porque antes dele Que antes, estourar sim, com o com Old Boy e o tal. Lei de Vingança e tudo mais. Então o Sinusp foi muito importante para o início da minha formação, no sentido de que me introduziu outros diretores, outras formas de ver cinema, de fazer cinema. Me lembro que a primeira vez que eu vi Miyazaki foi lá também. Primeira vez que até então para mim desenho animado era aquilo que eu via na televisão e que era Era uma Disney, bobeirinha qualquer. Hanna-Barbera. E aí quando eu vi Miyazaki a primeira vez, eu falei, pô, que é isso? Dá pra fazer desenho animado sério, tanto pra criança quanto pra adulto, e dá pra ser fascinante, dá pra ter toda uma discussão filosófica densa e ao mesmo tempo ser divertido. Foi esse período de moradia ali no CRUSP, de frequentar o Sinusp, foi um período bem importante pra mim. E aí, você morou o quê, uns 5, 6 anos em São Paulo? Morei 8 anos em São 8 Paulo. anos. Morei 8 E como é anos. que você veio parar em Curitiba? Vim parar em Curitiba porque lá, justamente na USP, cantando no coral da USP, enfim, como eu tinha muito tempo livre, eu aproveitava tudo que a USP oferecia, e a USP oferece um monte de coisa. Uma delas era a possibilidade de cantar no coral, e eu cantava numa banda de rock, estava querendo melhorar a técnica vocal, fui cantar num coral. Você era tenor? Eu era tenor, sim. Tenor. E aí lá, como tenor, conheci uma contralto. Conheci a Ana, que é minha Então, esposa. o amor surgiu aí. E o Surgiu amor aí. te trouxe a Curitiba? Exato. Ela é de Curitiba, então? Ela é gaúcha, mas a família dela mora aqui. E à época ela estava terminando um pós-doc lá na USP. Nesse meio tempo nos casamos. Quando, enfim, ela terminou o pós-doc, ela falou, não tenho mais nada para fazer em São Paulo, não quero ficar em São Paulo, vamos para Curitiba. E aí eu topei, vim com ela para cá. E vir para Curitiba foi recomeçar tudo. Assim, eu não tinha emprego, não tinha amigos, não tinha perspectiva ou expectativas. Só então, teu sobrenome que rima com a cidade, só, né? só, nada mais. E aí foi legal nesse sentido, de que eu cheguei aqui sem qualquer... Nunca passou pela minha cabeça, nunca foi planejado o fato de vir para Curitiba, que eu cheguei aqui completamente aberto a qualquer coisa. E eu estava tão aberto a qualquer coisa que eu virei agente penitenciário. É muito doido. Enfim, precisava de grana, dentre outras coisas. Sim. Cheguei tão sem nada que cheguei inclusive sem grana. E aí, novamente, prestei concurso público. Os únicos dois que apareceram na época, eu passei, um foi para bombeiro. Então, na verdade, eu fiz a escola de bombeiro inteira. E quando eu terminei, que estava prestes a ir atuar na Operação Verão, que os bombeiros recém-formados vão trabalhar vão de lá pro guarda-vida pro litoral, me chamaram para penitenciária, no concurso que eu tinha De passado. Piraquara, o presídio estadual, não? Não, fui trabalhar na Casa de Custódia de São José dos Pinhais, Pinhais. que antigamente era o CDP, Centro de Detenção Provisória. E aí o salário era 3 vezes maior do que o salário do bombeiro na época. Mas a jornada... A jornada era maior, o perigo era muito maior. Mas eu precisava de dinheiro. Enfim, estava com um filho pequeno, fui lá trabalhar como agente penitenciário, morrendo de medo, cheio de dúvidas. Enfim, um sujeito formado em História na USP, que atuou no DCE, que tem toda uma militância de esquerda, de repente via... Não, e você lecionava também nessa época, né? Então, como é que você conciliava a jornada de agente penitenciário, que é uma jornada estafante e longa, ainda dando aula também? Foi um período que eu dormi pouco na vida. Eu trabalhava na penitenciária das 7 da noite às 7 da manhã, uma jornada de 12 inteiro. horas, tomava um banho na cadeia mesmo, me travestia de professor. E já ia dar aula. Ia dar aula numa escola particular, muito classe alta aqui de Curitiba, era uma coisa meio louca. E os teus alunos sabiam dessa tua vida dupla? Não, de jeito nenhum, imagina, nem na escola as pessoas sabiam, né? nem a direção da escola saberia. Porque eu creio que exista um estigma muito forte com relação... Existe um preconceito muito forte. Eu, quando entrei lá, era cheio de preconceitos a respeito dessa atividade, a respeito daquele universo, a respeito dos agentes penitenciários. Eles são muito ligados aos carcereiros, que são muito ligados aos torturadores do regime militar, então há toda uma coisa nebulosa que paira sobre essa profissão. Então eu não deixava que ninguém soubesse. Primeiro, para minha própria segurança, não é bom sair por aí dizendo que você trabalhou na penitenciária, e segundo, para evitar esse tipo de julgamento, que talvez me impedisse, inclusive, de dar aula, e eu precisava dessa grana na época. E aí, para ocupar o tempo não, mas para desanuviar a cabeça, eu falei, cara, eu preciso estudar, eu preciso voltar a estudar, eu preciso conhecer gente diferente. Eu estava convivendo o dia inteiro
com agentes penitenciários, que são pessoas que hoje em dia são amigos, que são incríveis, mas que têm um tipo de vida e escolhas e gostos que são distintos dos que eu cultivava antes e que são distintos de outras relações que eu queria cultivar. Então eu falei, preciso estabelecer novas relações nessa cidade, o que não é fácil, estabelecer relações nessa cidade. E aí E aí eu falei, preciso estudar. Tinha uma brecha, mas né? eu não posso pagar. Claro. Eu não posso pagar para estudar, precisa ser um curso gratuito. E aí nessa época estavam criando a faculdade de cinema aqui, e aí eu imaginei, gente, se está criando o curso não vai ter concorrência muito grande no vestibular, é um vestibular dirigido, então não tem que estudar matemática, química e física, que eu sou péssimo, e estudar cinema deve ser moleza, deve ser ficar vendo filme a tarde inteira. Então dá para perceber que de uma certa forma teus raciocínios... Nesse caso... Não, mas em outros também, sempre foi muito pragmático, né? Total, super pragmático. Então fui estudar cinema por isso, queria conhecer gente nova, gostava e também de ver reduzir a tua filmes. carga de trabalho na penitenciária, né? Também. Então tinha esse lado bom. Tinha essa vantagem. Aí prestei vestibular e aí Isso foi em que ano, Ali? 2000 e... Eu me inscrevi no vestibular em 2006, mas eu perdi a prova, não cheguei a tempo, e no 2007 eu passei e comecei a estudar em 2007. Então, você mal começou a estudar, você já monta a tua produtora? Já. A Grafo? Já. Em 2007, já no primeiro ano de faculdade. Então, já no começo do curso, você viu que era aquilo que você queria fazer? Já, no segundo semestre, primeiro semestre eu fiz um exercício de direção, me amarrei, achei um barato. Eu me lembro que foi muito engraçado. Era um exercício feito por mim, mas 2 colegas apenas. Eu assumi a tarefa de direção e roteiro. E eu me lembro que eu cheguei no set, era uma externa, para fazer as primeiras tomadas. E aí a colega minha falou, tá, mas você trouxe a decupagem? Eu nem sabia o que era uma decupagem. Eu falei, mas o que é isso? E ela, meu Deus. Agora tem muita gente que está vendo a gente que talvez não saiba. Explica o que é essa decupagem. Decupagem é uma espécie de planejamento. Existem decupagens para vários departamentos. No caso da direção, é a escolha dos planos, a escolha dos enquadramentos que você vai fazer, que você vai fazer no e filme. a movimentação que os atores vão desempenhar dentro do quadro, enfim. Não fazia ideia do que era uma decupagem à época, então não tinha decupagem. Mas aí já no segundo semestre eu pensei comigo, cara, eu era um dos mais velhos, se não o mais velho da turma, já tinha passado por uma formação universitária, tinha filho. Falei, não vou ficar aqui 4 anos fumando maconha, é legal, mas não só fumando maconha. Não vou ficar aqui 4 anos vendo as avestruzes do Requião que tinha lá na época e achando isso lá no Parque Castelo Branco, no Parque da Ciência, Newton Freire. Mas ali naquela região ali de 4 barras, 4 barras. Eu não vou ficar aqui o tempo inteiro de várzea só. Eu sei lá, vou tentar ganhar dinheiro com isso. Com o teu conhecimento de história, que você se formou em história, era professor de história, a tua experiência como agente penitenciário, eu percebo que isso de alguma forma influenciou bastante as tuas escolhas como cineasta. Eu tiro por conta dos teus 3 longas, teus 3 curtas mais conhecidos, a chamada trilogia do cárcere, A Fábrica, Pátio e Gente, né? Que são olhares diferentes de um mesmo ambiente, né? A Fábrica tem como ponto de vista a família do preso, Exato. Aquela relação do preso que está lá trancafiado e como ele se relaciona com a família dele que está do lado de fora. O Pátio é o preso em si, dentro do presídio, e Gente é justamente o que você fazia, o trabalho do agente penitenciário. Você disse que quando começou a trabalhar, não só você tinha esse preconceito com relação ao trabalho, como sentia, e ainda sente hoje, que é um grande preconceito com relação a quem faz esse trabalho. E o que eu percebi vendo esses filmes, é a carga humana que você imprimiu em todos... Aliás, não só nesse, mas todos os teus trabalhos que eu vi têm uma carga humanista muito forte. Talvez isso venha da tua própria experiência de vida, de que maneira você resolveu entrar nesse mundo. Antes de tudo, eu acredito que o humanismo, a humanização, é a principal via para a construção de relações e de pontes entre mim e o outro. Eu não conseguiria compreender o outro sem enxergá-lo em suas pequenas intimidades. Eu não conseguiria compreender um presidiário sem antes ter sido um presidiário, se eu não conseguisse entender para além do presidiário, compreender que para além do presidiário
existe um pai, existe uma mãe, existe um filho, existe um sujeito com anseios, um sujeito com frustrações. Eu acho que isso vale para todas e quaisquer atividades. Eu não acho que nós somos aquilo que fazemos. Nós somos também aquilo que fazemos. Nós somos aquilo que fizemos, fazemos, faremos. Nós somos uma série de anseios, expectativas, frustrações e relações que só são possíveis de serem compreendidas, para mim, pelo viés da humanidade. Por isso, humanizar o ambiente carcerário, para mim, era essencial, tendo em conta que eu tinha tido o privilégio de passar 7 anos da minha vida dentro de uma penitenciária, mas ter feito isso depois de ter saído do Nordeste, de uma região pobre, ter estudado um curso numa universidade bastante humanista, numa universidade que preza pelos direitos do cidadão, pelos direitos humanos, pela construção da cidadania. Então, quando eu entrei na penitenciária, eu era um sujeito que tinha uma formação crítica, acredito, bastante sólida. Por isso eu fui capaz de ver, acho, uma série de coisas dentro da penitenciária que não são dadas a ver pela imprensa e que não são dadas a ver por boa parte das pessoas que frequentam aquele universo, como advogados, juízes, promotores públicos e etc., porque não é esse o interesse desses profissionais. E aí, fazendo cinema, imaginei que talvez fosse uma via interessante, o cinema fosse uma via interessante de dar a ver essas coisas que eu enxergava lá dentro. Via um sujeito que eu conhecia a ficha corrida e sabia que tinha mandado matar 22 pessoas, eu via esse sujeito brincando num pátio de visita no domingo com seu filho a tarde inteira, e o mais absurdo é que eu me via naquele sujeito, porque eu também brincava aos domingos, ou queria estar naquele domingo brincando de bola com o meu filho na minha casa e não estava. E aí eu enxergava para além do assassino, matador, traficante, seja lá o que for, o pai. Sim, você via o ser humano. E via que quando a criança ia embora, esse cara ficava arrasado, chorando, dizia, caralho, que coisa louca, né? Aproveitando essa deixa que você falou desse exemplo, uma coisa que me tocou em A Fábrica, por exemplo, e que também está presente em Para Minha Amada Morta e em outros trabalhos teus, é que você sempre procura, não sei se conscientemente ou não, creio que até um pouco conscientemente, porque isso se repete em muitos trabalhos teus, você adora subverter expectativas. E isso ficou bem, para mim fica bem claro, por exemplo, na Fábrica, porque a maneira como a situação é construída no início, e olha que é um curta de uns 15 minutos mais ou menos, pelo menos a primeira impressão que eu tive é de que estava se preparando uma fuga, algo parecido. E na realidade, a finalidade de tudo aquilo é algo completamente distinto e algo extremamente tocante. Mais uma vez, quando a gente trabalha com os pré-conceitos, subvertê-los é importante, desde que a gente possa, antes de tudo, construir a consciência no outro de que estamos trabalhando dentro de pré-conceitos, de conceitos pré-concebidos. Se eu mostro na Fábrica uma mulher levando um celular para dentro de um presídio, e olha que é um filme que não tem trilha sonora ou efeitos, nada, é um filme super cru, assim. Eu mostro uma mulher levando um celular escondida para dentro de uma penitenciária. Intercalo numa montagem paralela a mulher e um sujeito que está preso, a mulher e um sujeito que está preso. E todas as cenas em que nós vemos tanto a mulher quanto o sujeito são cenas de preparação. É a mulher preparando a comida, o sujeito tomando um banho, a mulher botando o celular em seu corpo, o sujeito se barbeando, a mulher se deslocando de ônibus, o sujeito jogando dominó. Em nenhuma dessas cenas há qualquer indício de que esse sujeito vá cometer um crime qualquer ou vá tentar uma fuga efetivamente. Mas há o fato de que esse sujeito está encarcerado. E nós partimos do pressuposto de que se um sujeito está encarcerado, o que ele quer é liberdade, é ir embora. Essa é a expectativa de todos nós. E mais, uma das expectativas que nós nutrimos a respeito daqueles que estão encarcerados é, se o sujeito está encarcerado, esse sujeito é um sujeito ruim. Então ele vai fazer algo ruim, ou vai fazer algo errado, ou vai fazer algo mal. Então quando o sujeito consegue o telefone celular e faz a ligação, quem atende do outro lado é um negão gigantesco. E você justamente reiterando essa expectativa do espectador. Já ligou para um negão, então agora ele vai mandar barbarizar, vai fazer alguma coisa, vai mandar matar alguém. E aí, enfim, tem a sequência final que inverte essa expectativa. Para mim, fazer com que o espectador se sinta primeiro na sua zona de conforto, tipo, eu sabia, tá vendo? Veja bem, era bem isso que eu estava imaginando. E depois fala, peraí.
Para mim é muito importante. Acho que as narrativas, o cinema que eu faço é narrativo, as narrativas têm esse poder de subversão que eu acho muito importante. E foi a partir daí também, com esses teus primeiros curtas, que a porta do mundo se abriu para ti. Como foi, na tua cabeça, um garoto que cresceu em Mairi, viveu lá até os 17 anos, sem muito contato com o cinema, de repente está indo participar dos principais festivais de cinemas do mundo? Foi tudo tão rápido, né? Comecei a fazer cinema em 2007. Primeiro, outro dia eu estava conversando com a minha assistente de direção, a gente está preparando um trabalho novo agora, e eu viajo agora essa semana para a Bélgica para participar de um laboratório, e ela, pô, de novo, mais um, e eu estava comentando com ela, falei, o primeiro carimbo de passaporte de viagem para o exterior na minha vida data de 2008. De lá para cá, eu já tive que pegar um passaporte novo porque um já encheu. Foi tudo, e continua sendo tudo tão rápido que eu nunca parei muito bem para dimensionar ou para pensar sobre Por isso tudo que eu disse no começo da nossa conversa que parecia história de filme. Pois é, tudo tem acontecido de maneira tão rápida e eu estou todo o tempo escrevendo o próximo filme, ou filmando o próximo filme, que eu nunca parei para pensar ou para me dar conta. Aconteceram situações inusitadas. Eu me lembro muito bem que em 2012, quando eu estava viajando o mundo com a fábrica, eu fui para um festival em Dubai. Fiquei, sei lá, uma cidade maluca, artificial, rica, imponente. Fiquei num hotel, sei lá, uma coisa que eu jamais poderia pagar na minha vida. E, obviamente, deslumbrado, fiz centenas de fotos. E aí, quando voltei para cá, para o Brasil, fui trabalhar na penitenciária no dia seguinte. Era meu plantão. Fui trabalhar e mostrei as fotos para os colegas. Falei, cara, olha isso, olha esse elevador. Subi na maior torre do mundo, na Burj Khalifa, dá uma olhada nisso e tal. Sei lá, Dubai tem caixas eletrônicas onde você saca ouro. E tem mesmo. E as pessoas, caralho. E aí um colega meu, Yuri, olha pra mim num dado momento e fala, cara, que coisa maluca, né? Você tava em Dubai 3 dias atrás e hoje você tá aqui na cadeia soltando preso, prendendo preso. Eu falei, pode crer. E é isso, aconteceu tudo tão rápido e continua acontecendo tudo tão rápido que eu nunca parei pra... E foi tudo tão pouco planejado que eu nunca parei pra pensar, dimensionar ou imaginar. E exceto pelas inúmeras viagens que eu faço e pelos inúmeros países que eu conheço e pessoas e filmes, que é incrível... No dia a dia, quando eu estou aqui no Brasil e tal, nada mudou. Eu continuo sendo o mesmo cara que todos os dias, 11h50 da manhã, tem que buscar os filhos na escola, levar para casa, dar almoço, depois lavar a louça. Enfim, nada mudou. Continua tudo muito, muito parecido, como quando eu era agente penitenciário, como quando eu era professor, como quando eu era... Porque é isso. Hoje em dia, cinema se tornou uma grande paixão para mim. Assim. É algo que me dá muito prazer, que tem me dado... oportunidades maravilhosas e incríveis. Mas eu não sou cineasta, eu estou cineasta. Pode ser que daqui a 3 anos eu esteja dirigindo um caminhão e não filme. E talvez eu esteja tão feliz quanto, e tudo bem, beleza, não tem problema. Nesse momento eu estou fazendo filmes porque eu tenho conseguido fazer filmes. E se daqui a 3 anos eu não conseguir mais fazê-los, talvez eu volte para a sala de aula, talvez eu volte para a cadeia. Mas, Ali, nessa tua vida bem atribulada, ó, trabalhando como agente penitenciário, fazendo um curso de cinema, fazendo os primeiros filmes, tendo já uma produtora, você ainda se mete a produzir um festival de cinema. O Olhar de Cinema, que vai esse ano para a 4ª ou 5ª edição? Quinta edição. Vai para a quinta edição esse ano. E em muito pouco tempo já se tornou grande referência como festival de cinema no Brasil. Como é que surgiu a ideia de se meter nessa seara também? A gente tinha, na Grafo somos 3 pessoas, somos 3 sócios e alguns colaboradores, e ou eu ou eles estamos sempre viajando o mundo com os nossos filmes. Vendo um monte de filmes ao redor do mundo e tendo vontade de falar desses filmes com pessoas aqui, a gente se sentia completamente só, porque as pessoas não tinham acesso a esses filmes, e pior, não tinham acesso a uma série de coisas que festivais de cinema provocam e possibilitam, que são os encontros, os debates, as reflexões. E a gente começou a sacar que ser a Grafo em Curitiba, ou ser a Ali Muritiba, ou Antônio Júnior em Curitiba, era muito pouco, não bastava para que Curitiba ou Paraná se tornasse um lugar de produção mais constante, de produção mais instigante, mais interessante. Nós queríamos encontrar os nossos pares aqui. E os nossos pares aqui não estavam tendo as possibilidades que nós estávamos tendo, que é enriquecedora e que é formadora também.
A gente falou, cara, a gente daqui a pouco vai começar a falar para surdos, porque o que nós estamos falando parece absurdo para essas pessoas aqui. Aí eu me lembro que na faculdade ainda, eu e a Marisa fizemos uma matéria de produção e decidimos, junto com a turma, um dos trabalhos tinha que ser prático e nós fizemos uma mostra de cinema experimental, que durou 2 dias, que foi no Batel, e foi bem legal, muita gente foi, a gente achou a experiência enriquecedora para nós, e aí num dado momento, o festival que existia aqui antes, que era feito no Museu Oscar Niemeyer, terminou, aí estávamos há 3 anos sem festival de cinema, e aí a Marisa, me lembro muito bem, a Marisa falou, cara, se alguém não fizer um festival decente aqui, uma outra pessoa vai fazer mais um indecente. Vai fazer mais um que vai durar 5 anos, que vai estar ligado a algum partido político, algum grupo político e que vai acabar. Vamos fazer? E aí a gente falou, porra, antes que alguém faça uma porcaria, vamos tentar a gente fazer direito, já que a gente pelo menos está viajando, está conhecendo. E aí deliberadamente a gente começou a ir para os festivais agora já com um outro olhar, de vamos ver como os festivais se organizam, como funcionam as curadorias. E já fazer contatos para trazer filmes. Total. E aí em 2012 nasce o Olhar de Cinema, que hoje em dia ocupa boa parte do ano da produtora, ocupa quase 100% do tempo do Antônio. Esse ano eu saí da curadoria porque eu não estava dando conta de fazer festival de cinema, fazer filme, fazer série, lançar filme, escrever os próximos projetos. Eu falei, aí o Antônio tá tocando muito da curadoria com outros curadores. E o festival é um dos nossos carros-chefes assim, na produtora. Nós somos hoje bastante respeitados por conta do que o festival se tornou. E ele se tornou, de fato, assim, ele foi listado agora na Latam, que é uma das revistas especializadas em festivais de cinema ao redor do mundo. Nessa edição que saiu em Berlim esse ano, ele foi listado como um dos 7 principais festivais de cinema da América Latina. O que eu acho mais interessante no Olhar de Cinema é que ele não se preocupa só em mostrar filmes. Há uma preocupação em trabalhar formação de plateia, debater todas as etapas de produção de um filme. Então você vê que tem oficinas que trata de atuação, de direção, de montagem, de fotografia. Tem o mercado de cinema, que é para atender os profissionais da área. Então é algo bem abrangente que pelo menos eu não consigo lembrar de nenhum outro festival, pelo menos no Brasil, não vou nem entrar na seara internacional, mas no Brasil eu não conheço nenhum outro festival que seja tão abrangente. Como eu disse, ele surgiu desse nosso desejo de criar interlocução local, e essa interlocução agora virou nacional, no fim das contas. E a gente tinha consciência de que apenas mostrar filme era muito pouco, de que era importante possibilitar para o jovem que está indo ver os filmes a chance de participar de uma oficina de crítica, por exemplo, para entender como é que o crítico pensa para escrever as críticas que ele vai ler depois. Para a gente era importante que esse jovem tivesse a possibilidade de ver o filme, mas ir depois numa masterclass com o diretor daquele filme para entender o processo criativo daquele diretor e tal. E aí a gente foi criando uma série de atividades muito inspirados em festivais como Roterdã, Cannes, Locarno, e Berlim também, atividades que fossem voltadas para toda a cadeia, desde a ponta, que é o espectador, até a outra ponta, que é o produtor, que é quem está fazendo o produto audiovisual e tal. Então, assim, é um festival muito completo. O que nos limita, nós temos uma série de outros projetos que são projetos voltados principalmente para o mercado e para a indústria, que não podem ainda ser colocados em prática, principalmente por conta de limitação orçamentária. A gente tem feito festival ao longo desses últimos 4 anos, estamos indo para o 5º agora, com orçamentos muito reduzidos, muito apertados. E para um festival que se propõe a trazer tanto filme, tanta atividade, tantos colaboradores e convidados internacionais, é impossível fazê-lo sem grana ou sem parcerias. Então, por sorte, a gente tem conseguido fazer algumas parcerias com institutos como o Goethe Institute ou embaixadas de países distintos para trazer realizadores e palestrantes e etc. e tal, mas as nossas pretensões são maiores ainda. Assim. A gente tem o desejo de fazer com que o mercado de cinema que acontece dentro do Olhar de Cinema seja uma grande referência, ao menos latino-americana, para os produtores do continente.
Então, antes de estrear no teu longa solo, você participou de um projeto coletivo que resultou no longa-metragem, No o Circular. Circular, que foi você com outros 4 colegas do curso, né, de Exato. cinema lá. Como é que foi essa experiência de fazer um filme a 10 mãos? A experiência foi maluca, não repetiria jamais. Mas o interessante é que o Circular é um passo muito importante para o cinema contemporâneo feito aqui No no Paraná. Paraná, porque ele marca, de certa maneira, o surgimento de uma geração, que é o que muita gente chama de geração Cine TV PR, que é a geração lá da faculdade de cinema. A gente ainda estava na faculdade, mas nós criamos 2 produtoras à época, que é a Processo Multiartes e a Grafo Audiovisual, que eram produtoras que faziam curtas na guerrilha, sem grana, e que estávamos sempre revezando funções, uns nos filmes dos outros. Aí, num dado momento, nos demos conta de que, somos 5 diretores aqui que estão sempre fazendo curtas. O empenho, o tempo e a grana que a gente usa para fazer curtas, daria para fazer um longa desde que nós nos juntássemos para fazer um longa. E aí surgiu a ideia de fazer esse troço, que é o Circular, que é um filme multiplot, com 5 diretores, 5 roteiristas, 2 produtoras, e a gente teve a gente cometeu a irresponsabilidade de inscrevê-lo no edital de baixo orçamento do MINC, e tivemos a sorte de ganhar o edital. Então, assim, o que era para ter sido um filme guerrilha acabou sendo um filme com grana, uma grana boa à época para fazer o filme. Só que éramos, primeiro, inexperientes à época, e a inexperiência traz uma série de coisas positivas, que é o encantamento, que é o desejo, a vontade, mas traz uma série de coisas negativas, dentre elas questões que dizem respeito a ego, que dizem respeito à insegurança, e aí o processo de feitura desse filme foi um trauma. Até onde eu consigo lembrar, eu fui para a coletiva de lançamento, conversei com os 5 cineastas na época, e vi o filme também. Pelo menos vocês tiveram o bom senso de usar o mesmo diretor de fotografia. Sim, pelo menos isso. Se não teria sido... Imagine a loucura que seria 5 diretores, 5 roteiristas, 5 assistentes de direção, 5 diretores de fotografia. Uma doideira. Aí seria uma coletânea de curtas e seria uma coxa de retalho mais absurda do que ele já é. Mas é engraçado que faz muito tempo que eu não vejo o Circular, mas puxando da memória o processo todo de elaboração dessa ideia e de culminância dessa ideia, de certa maneira, foi muito importante para sagrar ou para consagrar aquelas relações, aquelas amizades. Foi um bom ponto de culminância para encerrar um ciclo também, porque com o fim do Circular, as 2 produtoras tomaram seus rumos distintos, nós não trabalhamos mais juntos, muito embora colaboremos uns com os outros, e os diretores tomaram também cada um seus rumos, e a gente, de certa maneira, deixou de trabalhar junto, muito embora colaboremos com conversas uns com os outros, e o Circular foi essencial para isso, para que a gente fechasse um ciclo, e para que individualmente cada um começasse outro. E aí, pensando nessa perspectiva, eu tenho uma relação de amor e ódio com o Circular, que é muito interessante. E é um filme que, se você pensar que é um filme de estudante universitário e tal, inexperiente, é um filme bacana. Chegamos agora então à tua estreia como diretor de um longa-metragem, o Para a Minha Amada Morta, que está estreando essa semana em todo o Brasil. A história começou lá atrás, o título era até outro, era O Homem que Matou Minha Amada Morta. Ganhou um prêmio em Sundance pelo roteiro. Isso. E a partir daí você também conseguiu, você venceu um prêmio local, né? Sim. Para a produção cinematográfica. Como surgiu essa ideia? Como nasceu esse desejo de fazer um longa? A ideia é antiga, a ideia é uma ideia de 2009. Existia um plot point ali em 2009, que é um plot point muito simples, que surgiu de conversa de bar, de boteco, assim, de neguinho tá tomando uns goró, e num dado momento eu me lembro muito bem, tinha um amigo que tava puto da cara naquele momento porque tinha visto a sua ex-namorada com um novo namorado. Eu falei, cara, mas é meio sem sentido isso, né, cara? Porque ela não é mais tua namorada, e como é que tu tá nutrindo toda essa raiva, todo esse ciúme? E começamos a falar sobre isso. Aí, num dado momento, eu também comecei a falar. Falei, gente, olha só, quando eu tinha 20 anos de idade, eu era noivo de uma garota, morava no Rio, e eu me lembro que eu ficava
puto da cara, fiquei puto da cara. Uma época em que ela suspeitávamos de que ela estivesse grávida e ela cogitou dar ao nosso suposto filho o nome que era o nome de um cara que eu sabia que era um ex-namorado dela. E eu falei, que coisa absurda, gente. A gente sente ciúme dos novos namorados de nossas ex e a gente sente ciúme dos ex-namorados das nossas atuais. Sim, mas tem aquela máxima que diz que quando você começa a namorar a garota, você pega o pacote completo, você briga com os ex todos, né? Mas, pois é, quando a gente, principalmente quando somos jovens e imaturos, né? E aí a partir disso me veio um plot point que é, porra, imagina que você tá casado, que você ama profundamente uma mulher, e aí, puta, você descobre que essa mulher ama um outro cara. Não é que ela tem um amante, ela ama um outro cara, que é, tipo, é muito mais profundo. Dureza é isso, né? Não e é aí, só físico, né? Não, é espiritual, sentimental. É uma conexão que você estabelece com ela, mas que ela está estabelecendo com outro. É uma doideira. E aí, a partir disso, veio a história, veio a ideia inicial do Para Minha Amada Morte. De uma certa forma, a personagem do Fernando, que é vivido pelo Fernando Alves Pinto, é um fotógrafo que faz fotos para a polícia, é um fotógrafo legista, né? Que trabalha com... O que tem a ver também com a tua experiência prévia, com o presídio. Tem a ver, mas o fato de eu ter colocado ele para ser um fotógrafo forense tem mais a ver com a natureza do personagem e com as necessidades que o personagem tinha. O personagem do Fernando, ele é um cara que ama muito a mulher que está morta e que de repente encontra uma evidência física de que essa mulher amou profundamente um outro homem enquanto estava com ele. Ele encontra essa evidência física, mas ele não tem mais a mulher para confrontar. Ele não tem mais a mulher para cobrar explicações ou para tentar entender. Só a lembrança dela. E é muito angustiante para ele, acho que seria para muitos de nós, essa impossibilidade de confrontar o outro, de tentar falar o que aconteceu no meio do caminho para que você não me amasse mais e amasse ele. Portanto, ele precisava de alguma maneira compreender o que aconteceu e para mim essa compreensão tinha que se dar através de uma de junção de partes. Portanto, de coleta de dados e de construção de evidências. Sim, que é o trabalho dele. Que é o trabalho de um legista forense. E ao mesmo tempo eu queria que esse cara fosse um cara muito cerebral, um cara extremamente apaixonado, mas que tenta todo o tempo conter e controlar os seus sentimentos e as suas sensações, que é o que tem que fazer um fotógrafo forense, que eventualmente tem que ir lá... Que não pode se envolver com a cena do Exatamente, que tem que colher evidências de uma garota, de uma criança, enfim, que é uma coisa horrível de se fazer. Então a escolha da profissão do Fernando no filme tem muito a ver com essas questões todas que estavam no cerne da história. A história deixa na entrelinha que ele tem formação em direito. Isso. Chegou até a trabalhar com isso, mas não era muito o que ele gostava, não era feliz. Não estava bem mas é uma personagem extremamente contida, silenciosa, e é isso também uma coisa que me chamou muita atenção no filme. É um filme silencioso, mas é um filme também que parece que vai explodir a qualquer momento. Um dos conceitos... E mais uma vez você subverte expectativas aí, Sim. Porque você espera que aquela aparente tranquilidade do Fernando vá culminar no surgimento de algo monstruoso. Né? Para mim um dos conceitos mestres desse filme, e isso foi muito conversado com o Fernando, era o conceito de implosão. Eu queria que esse fosse um filme sobre um homem que está implodindo muito lentamente. E aí a implosão é algo que acontece de dentro para fora. É algo que você sabe que o que vai acontecer, mas você não vê os reflexos dela de maneira muito espalhafatosa. E aí toda a contenção que existe na atuação do Fernando tem muito a ver com isso. E toda a contenção da câmera, da mise-en-scène, das pausas e dos silêncios tem a ver com isso. Porque o Para Minha Amada Morta é também, antes de tudo, um filme sobre luto. E luto é algo que, na minha perspectiva, se purga de maneira lenta, dolorosa e quieta. A notícia da morte, nós latinos, quando a recebemos, nós acabamos explodindo, nós acabamos, enfim, deixando escapar nossas dores e sofremos e tal. Mas depois que o corpo é sepultado, que vem o período de luto, isso costuma ser fruído de maneira muito silenciosa,
lenta e dolorosa. E como esse é um filme sobre um luto duplo, que é o luto pela morte e depois o luto pela morte da imagem que se fazia sobre a mulher, sobre aquela personagem, era muito importante que o filme fosse nutrido por esses silêncios e por esses tempos largos. A história o filme foi todo rodado em Curitiba. Quem conhece a cidade vai reconhecer muitos locais que são mostrados, muitas locações, mas você em momento nenhum diz que é Curitiba, apesar de o filme trazer referências que situam a história no Paraná. Né? Fala de Toledo, fala de Medianeira, então a história se passa no Paraná, supostamente eles estão na capital, Curitiba. Uhum. Houve essa sua preocupação tua de não caracterizar, de não dar uma cara de Curitiba para o filme? Na verdade não, nem de esconder, nem de mostrar, no fim das contas, porque o filme lida com questões que são questões que acho que qualquer cidadão, qualquer sujeito de qualquer sociedade é capaz de compreender. Ele fala de amor, ele fala de morte, ele fala de obsessão, ele fala Solidão. de solidão, de desejo de violência, que são questões que todas as pessoas em qualquer lugar podem experimentar, independente de onde isso está localizado ou não. Mas, de certa maneira, o fato do filme se passar no Paraná, principalmente em Curitiba, com personagens que supostamente são daqui, vivem aqui, foi essencial para escolhas estéticas, por exemplo. O filme tem a paleta de cor, as tonalidades tão azuis, tão esverdeadas e tão azuis, e ele é um filme em que... A fotografia do Pablo Baião. E ele é um filme que de certa maneira possui uma estética, a postura de câmera da primeira metade do filme é muito parecido, é muito baseado no cinema do leste europeu, porque a colonização daqui tem a ver com o leste europeu. Então nós vimos alguns filmes poloneses, alguns filmes ucranianos, para nos embebermos daquela estética. Então, muito embora Curitiba não esteja lá como cartão postal ou como cidade determinante para que a história se desenrole e aconteça, Curitiba está lá, pelo menos no que tange ao modo de se fazer aquele filme. Em alguns debates ao redor do mundo, as pessoas falam: nossa, mas é um Brasil que eu nunca tinha visto. É um Brasil diferente de tudo que eu tinha visto, porque nós imaginamos o Brasil uma coisa quente, com muito movimento, com muita cor, com muito suor, como eles acham que o Brasil é o Rio. Mas, de uma certa forma, o Pernambuco, como né? O Fernando está se sentindo, né? Completamente. Eu gostei muito dos silêncios que o filme tem. É um filme silencioso, apesar de passar sempre essa expectativa de que algo vai explodir, mas o filme é silencioso. Você movimenta a câmera com muita suavidade, não tem pressa em contar a tua história, você dá tempo de toda a estrutura da história se armar e você conhecer gradativamente as pessoas envolvidas. Tem um plano bem no começo do filme que de cara já me chamou a atenção, que eu achei um plano muito bonito, quando ele está na estufa e a câmera se movimenta, ele fica enquadrado num dos vidros, que tem ali no meio. Eu percebi que em muitos momentos você movimenta a câmera justamente para destacar algum detalhe de uma maneira assim enquadrada, literalmente. Sim. Você sentiu alguma pressão por ser o teu primeiro trabalho? Porque eu percebi que, talvez pela tua experiência anterior com curtas, apesar de eu não concordar muito com aquilo que muita gente diz, que fez curta, tem que pular para longa, no fundo isso é uma grande bobagem, porque eu acho que cada filme tem um formato que deve ter, sim, ponto. Concordo tem histórias que são boas para serem contadas em curtas e tem alguns que insistem em transformar curtas em longas, o que na maioria das vezes dá errado. Mas o que eu senti nesse teu primeiro longa foi, primeiro de tudo, uma segurança. Você já me passou nesse primeiro longa-metragem, que é um trabalho de fôlego comparado com o trabalho de um curta, apesar, sem desmerecer, mas um longa, ainda mais o longa que você fez, tem 2 horas de duração, eu senti muita segurança. E senti também uma grande economia, que é muito comum em trabalhos de estreia de cineastas, aquela coisa, essa sequência ficou tão linda, eu não consigo tirar lá fora na ilha de edição, mas você, quando vê, percebe, não, ela está em excesso, ela não precisaria estar ali. Não é o que acontece com o teu filme. Eu tive...
primeiro essa questão estética dos enquadramentos e do tempo e tal. Para mim é muito importante fazer um convite ao espectador, convidar o espectador a participar do filme. Eu não gosto, como espectador, de estar numa sala de cinema tendo a sensação de que eu estou sendo extremamente manipulado, que eu estou vendo exatamente aquilo que o diretor quer mostrar. Eu gosto de convidar o espectador a participar, eu quero que ele veja o que eu quero que ele veja, mas que ele veja também o que ele quer ver. Por isso eu trabalho com quadros, com enquadramentos muito grandes, porque o espectador... E aí eu tenho que dar tempo para o espectador varrer todo o enquadramento e encontrar os elementos no plano do que o garoto pega a arma. O garoto entra em quadro, você tem um plano gigante, você não vê a arma, você vê um garoto. Aí o garoto olha para a TV, aí o olhar do garoto leva o nosso olhar para a TV. E a gente sabe o que tem naquela TV. Aí o garoto pega o controle remoto. E a gente pensa, puta, se ele apertar play... Ele vai ver a mãe dele. Meu Deus do céu. A gente fala, não aperta o play, por favor. Aí o garoto varre o espaço, aí o olhar do garoto para numa arma. Aí a gente fala, caralho, tem uma arma ali. Aí o garoto pega a arma e aí a gente começa... Eu imagino, como espectador, que a gente começa a falar, não, solta a arma, pega o controle de volta. Eu adoro isso. Quando eu tô no cinema vendo um filme que o diretor me dá essa possibilidade, eu me sinto muito gratificante, muito, muito gratificado. Assim, eu falo, pô, que bom, esse cara tá me chamando para bailar com ele e eu estou bailando com ele. E aí, quando eu fui fazer o meu primeiro filme, eu tentei, na maior parte das vezes, fazer esse convite para o espectador. Por isso, essas escolhas dos tempos mais largos e dos planos maiores, dos grandes quadros. E essa coisa do enquadramento, do quadro dentro do quadro, tem uma predileção estética, eu gosto disso, mas também tem o fato de que o personagem do Fernando ele é um sujeito completamente enquadrado pelas normas sociais. Pelas muito normas, fechado também. Muito fechado. Completamente pautado pela norma, pela coisa heteronormativa, de tem que entender, tem que cobrar, não sei o que e tal. E aí pra mim era muito natural que ele aparecesse sempre dessa maneira, né? Enquadrada e tudo mais. Então assim, não havia uma pressão externa de fazer o seu primeiro longa, você fez curtas tão bons e tão premiados, agora você tem que mostrar serviço fazendo longa, pelo menos de forma externa eu não senti isso, ninguém me pressionava dessa maneira não. Havia uma cobrança minha, do tipo, cara, eu tô colocando, sei lá, 100 pessoas para trabalhar, para satisfazer, para criar o meu sonho, meu desejo, minha fantasia. Eu tô pegando uma grana violenta, né? Você vai fazer um curta, se é com grana você tá gastando 40 mil, 50 mil. Um longa você tá gastando, nesse caso, 1.600.000. Eu não vou pegar 1.600.000 para fazer qualquer coisa, velho. Porque aí eu vou pegar 1.600.000 e vou, sei lá, investir na minha vida, construir uma casa. Ele aparenta ser mais caro. Tem um valor de produção que parece ser mais. Uhum, e os americanos gostam de chamar de valor de produção. Valor de produção, tem. E eu tive a graça de trabalhar com quase todo mundo que já tinha trabalhado comigo nos curtas, o que me deu muita segurança e muito conforto. As peças novas que entraram para me ajudar a fazer o filme, que foram os atores, o Pablo Baião, a Mônica Palazzo, que é a diretora de arte, e a Amanda Gabriel, que me ajudou a preparar o elenco, são pessoas incríveis, são artistas, entenderam a proposta do filme e toparam. Eu faço pré-produção muito longa, minhas pré-produções são muito longas. Era isso que eu ia perguntar agora para você. Você disse no começo da nossa conversa que quando foi realizar o teu primeiro trabalho audiovisual, você nem sabia o que era decupagem. Não, Como é que foi a decupagem para esse filme? Você já chegou com o filme todo desenhado na cabeça antes? Minhas pré-produções são longas porque eu me preparo muito. Para mim seria completamente angustiante chegar num set, a sensação de estar num set de filmagem é a sensação de estar sozinho diante de 50 pessoas olhando para você e fazendo assim, ó. O que é que a gente faz agora? E aí? Cara, isso me aterroriza. Então, quando a gente chega no set, todo mundo sabe exatamente o que é para fazer. Porque todo mundo já viu a decupagem, todo mundo já viu eu não sei desenhar, então eu faço shooting board. Todo mundo já viu várias fotografias para entender como é que é. Então, toda a galera que entrou no filme, quem trabalhava comigo já sabia como era e quem entrou topou fazer uma pré-produção longa. Então, assim, foram meses de ensaio. A gente ensaiou nas próprias locações em que as cenas se passavam, o que facilitou demais. A gente fez, sei lá, a casa do Fernando, que é quase metade do filme se passa naquela casa. A gente fez um pré-light, a gente iluminou a casa inteira 3 dias antes de ir para lá. E aí, durante 3 dias, nós ficamos ensaiando naquela casa com a luz do filme. E aí, na hora de filmar, era chegar lá e
como disse o Pablo Baião, porra, Muritiba, cada enxadada é uma minhoca. E era, tipo, ação, corta, valeu, vamos pro próximo. Porque... Como é que você chegou a esse elenco? No caso, tendo à frente o Fernando Alves Pinto, que é o protagonista, a Maiana Neiva, que faz a esposa do Salvador, e o próprio Salvador. Como é que você compôs essa trinca, esse núcleo principal? O Fernando eu tinha escrito pensando nele, fato. Aí foi só. Você chegou a ver Terra Estrangeira? O Terra Estrangeira. Porque eu lembrei imediatamente dele no Terra Estrangeira, do Walter Salles, quando eu vi nesse filme. É como se ele tivesse voltado para o Brasil. É um Paco mais velho que voltou para o Brasil. Terra Estrangeira é o motivo pelo qual eu convidei o Fernando Alves Pinto. Então, meu raciocínio não foi Total, de todo errado. Eu sou um grande admirador do Walter Salles, gosto muito do cinema do Walter. E Terra Estrangeira, para mim, é o melhor filme dele. Engraçado que é o primeiro e é o melhor filme dele. E Fernando Alves Pinto tá maravilhoso nesse filme, assim como a Fernanda. Então o Nando era isso, era para ele. E aí bastou apenas fazer o convite, ele leu o roteiro, se amarrou, nos tornamos amigos muito rapidamente e foi muito, muito legal, assim. A Maiana é uma coisa que, assim, a personagem da Raquel é uma evangélica, dona de casa, que não tem nada. Se você falar dona de casa evangélica e pensar Maiana Neiva, você vai dizer, esse cara tá maluco. É aquilo que eu conversei contigo antes de a gente começar a gravar. Não tem nada. Né, você conseguiu deixar ela completamente dessensualizada. Não tem nada a ver com a Maiana Neiva. E eu nunca imaginei que esse papel fosse para Maiana Neiva. Esse papel seria, sei lá, vivido por alguma pessoa que ia aparecer em testes de elenco, provavelmente. Mas, em 2013, eu estava no Festival do Rio, exibindo O Agente lá. E uma amiga em comum, uma diretora, me apresentou a Maiana, que tinha feito um curta com ela, a Cíntia Domit Bitar, que é aqui de Santa Catarina. Falou pra mim, pô, tô sabendo que você vai fazer teu longa e você precisa conhecer uma atriz que é incrível, a Maiana Neiva. Eu falei, eu sei quem é a Maiana Neiva, preconceito, né? Atriz da Globo, toda bonitinha, ex-Miss, imagina se ela vai querer fazer um filme, fazer um papel de crente no Paraná, não tem nada a ver. E ela falou, cara, ela é, além de uma atriz incrível, uma pessoa muito inteligente, e ela é uma parceira, ela fez um filme pra mim quase de graça. E ela trabalha. E aí, calhou de nesta noite, no coquetel de encerramento do festival, a Maiana está, e aí fomos apresentados. Ficamos a noite inteira conversando sobre a vida. Ela é filósofa, no fim das contas. É uma pessoa que, você olha para aquela mulher e fala, mais uma carinha bonita. Ela é super inteligente, super inteligente. Tivemos uma noite de conversa sobre tudo. E aí, num dado momento, eu falei para ela... Você achou a Raquel? Não, pior que não. Num dado momento, eu falei para ela que estava para fazer esse filme. Contei a história, ela falou, nossa, mas que história incrível. E aí eu já deixei claro, eu falei, mas não tem nenhum papel para você. Porque a única mulher, eu sei que você não tá pedindo papel, mas a única mulher que tem sua, né? Ela é da Paraíba. Ela é Paraíba. Falei, a única mulher que tem no filme é uma crente, não sei o que e tal. Ela falou, mas me deixa ler o roteiro, eu fiquei tão curiosa. Naquela noite eu voltei pro hotel, mandei o roteiro para ela. E na manhã seguinte, ela me mandou uma análise do meu roteiro. Mas uma análise muito profunda do meu roteiro, que eu falei, cara, como é que ela enxergou tanta coisa? E aí eu chamei ela para conversar e falei, cara, você topa ficar feia, deixar crescer buço, parar de se depilar, para fazer esse papel? Ela topa. E aí, enfim, foi um convite também, foi sem teste. E o Louri Nelson Vladimir, que é a grande revelação desse filme, foi premiado como melhor ator coadjuvante em Brasília, tá despontando, tá fazendo 2 longas-metragens agora. O filme também foi premiado em Brasília com melhor direção. Melhor direção, melhor filme da crítica. O Louri foi um sujeito que apareceu por teste. Eu já tinha visto um filme com o Louri Nelson, que é o Curitiba Zero Grau. Mas eu nem me lembrava, na verdade, que aquele sujeito era aquele cara. E eu não estava achando o personagem para fazer o Salvador. Num dado momento ele seria o Juliano Casarré, mas o Juliano Casarré, de maneira muito inteligente, deixou de fazer o Para Minha Amada Morta para fazer o Boi Neon. Para fazer o Boi Neon, ele fez o Boi Neon. Foi na mesma época. Nem o Lobo Atrás da Porta. Não, a rodagem foi na mesma época, Boi Neon e Para Minha Amada Morta. Ele foi fazer o Boi Neon, que para ele foi um grande negócio, porque o Boi Neon é um filme maravilhoso. Mas ele teria ficado bem no papel. Teria ficado muito bem. E eu fiquei sem personagem, sem ator pro papel. Aí resolvemos abrir teste e eu não conseguia encontrar um cara. Não conseguia. E aí, num dado momento, me falaram, pô, tem esse cara, Louri Nelson Vladimir, ele tá morando no Rio, mas é de Curitiba. Aí eu liguei, a assistente de direção ligou pra ele topou fazer o teste de lá mesmo, porque ele não tinha grana pra vir pra cá na época, nem a gente tinha grana pra bancar. Pra trazê-lo. E esse cara, mandei uma cena pra ele, esse cara me mandou um vídeo que eu falei, puta que pariu, é esse cara, eu só preciso conhecer o cara, eu só preciso pegar na mão do cara pra sentir se o santo dele vai bater com o meu. Porque
Foi maravilhoso o teste. Aí o Lori veio, a gente refez o teste e eu não me continha no teste. Tipo, eu ficava sorrindo no teste do tipo, caralho. Pois é, mas isso que você falou agora de ter o elenco certo é algo que o Clint Eastwood costuma dizer. Diz, se você escolhe bem o seu elenco, você já está com metade do filme feito. Com certeza, o caminho está todo andado. Boa parte do caminho está andado. Uma boa escolha. Então, filme agora nos cinemas. O que esperar de Ali Muritiba daqui para frente? O projeto do Jesus Kid, do Laurence Montarelli, como é que tá? Pois é, esse projeto está encalhado. Assim, o que se pode dizer sobre mim é... Eu estou vou começar a rodar uma série para a TV agora, chamada Nós por Nós, que é uma co-direção minha e de um ex-aluno meu, Jandir Santin, que é um garoto super talentoso, que a gente está apostando demais. E a depender do que renda o material, a gente transforma isso no longa também, tem que fazer valer o dinheiro, né? E no começo do ano que vem eu rodo Barba Ensopada de Sangue, que é a adaptação do livro do Daniel Galera, que eu rodo com uma produtora de São Paulo, a RT Features. Sim, do Rodrigo Teixeira. Do Rodrigo Teixeira. O Jesus Kid a gente não está conseguindo captar a grana, é um projeto que está meio parado. E aí tem um outro projeto chamado Ferrugem, que talvez eu rode esse ano ainda. A grana está quase saindo. Enfim, eu tenho muitos projetos, só me falta dinheiro. Se ninguém me financiasse, eu fazia 2 filmes por ano. Então tá. Agradeço a tua presença aqui no Cinemark, e sucesso com a estreia do filme, que ele tem uma boa carreira. Porque pelos festivais ele já provou a que veio. Tomara que as pessoas venham ver e que gostem. Obrigado. Obrigado. Conversamos com Ali Muritiba, que está com a estreia do seu longa-metragem nos cinemas, Para a Minha Amada Morta, e a gente volta semana que vem. Até o próximo Cinemark. Será que tá gravando? Por que você gosta tanto de filmar? Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Tem certeza que você quer fazer isso?